Gabriel fechou a porta do pequeno barraco com uma delicadeza rara para quem tinha que lidar com a dureza da vida desde tão cedo. O silêncio da noite se estendia por entre os becos da comunidade, apenas interrompido pelo ocasional latido de um cão distante ou pela música abafada que escapava de algum rádio velho. A lâmpada fraca, pendurada no teto, oscilava levemente, lançando sombras vacilantes sobre as paredes de madeira desgastada. Ele suspirou, cansado, os olhos varrendo o ambiente que chamava de lar. "Já comeram?" perguntou ele, vendo os irmãos reunidos ao redor de uma velha mesa de madeira, mastigando pedaços de pão endurecido. Os irmãos assentiram sem levantar o olhar, a expressão de todos marcada mais pela resignação do que pela fome. Gabriel se aproximou, passando a mão pelos cabelos de Ana, a mais nova, que sorriu fracamente para ele. "E a mãe?" Sua voz era suave, quase como se temesse a resposta. "Não voltou ainda", respondeu Mateus, o segundo mais velho, sem desviar os olhos do pedaço de pão que partia em pedaços ainda menores. "Tudo bem." Gabriel tentava manter a calma, a voz estável para não preocupar ainda mais seus irmãos. "Eu vou dar uma olhada por aí. Talvez ela esteja voltando." Ele pegou uma pequena lanterna e saiu, a porta rangendo levemente ao ser fechada atrás dele. A noite estava especialmente escura, e a brisa que soprava trazia um ar gélido. Gabriel abraçou-se em seu moletom fino, enquanto caminhava pelas ruas estreitas, iluminando ocasionalmente os cantos com a lanterna, esperando ver a silhueta de sua mãe. Gabriel já estava acostumado com a ausência da mãe. Ela vivia em festas e bebendo. Raramente estava em casa sóbria. Às vezes até passava dias fora de casa. Ao retornar, sem ter encontrado o sinal dela, Gabriel se deparou com os irmãos já acomodados em colchonetes espalhados pelo chão. Deitou-se ao lado deles, o coração pesado, mas sem deixar transparecer sua preocupação. No dia seguinte, o sol mal havia surgido quando Gabriel já estava de pé. Olhou para os irmãos ainda dormindo e sentiu uma pontada de dor no peito. Com cuidado, ele preparou o que restava do pão, deixando a maior parte para os menores. "Vamos, Mateus, temos que ir", chamou baixinho, sacudindo o irmão que murmurou algo ininteligível e esfregou os olhos. "Tá bom, já tô indo", respondeu Mateus, a voz rouca de sono. Eles saíram juntos, a sacola de Gabriel já abastecida com bombons cuidadosamente embalados em papel colorido. Mateus seguiu para a casa da senhora que lhe prometera algum dinheiro pela limpeza do jardim. "Cuida dos menores, tá?", disse Gabriel antes de se separarem. "Pode deixar, Gabriel." Mateus acenou com a cabeça, sério. O dia se arrastou com a monotonia de sempre. Gabriel oferecia seus bombons a motoristas indiferentes, muitos concentrados em seus celulares ou perdidos em pensamentos distantes. Cada vez que um carro parava no sinal e abaixava o vidro, uma pequena esperança brotava no peito do menino, muitas vezes desapontada. No fim da tarde, quando o sol já lançava longas sombras pelo asfalto, Gabriel contou as moedas suadas que conseguiu juntar. Não era muito, mas era o suficiente para comprar algo para comer além de pão e água naquela noite. "Ei, garoto!" Uma voz chamou por ele quando estava quase de saída do último sinal do dia. Gabriel virou-se, esperando ver mais um rosto indiferente, mas encontrou os olhos gentis de uma senhora que o observava com uma expressão de compreensão. "Quanto por todos os bombons que restaram?" perguntou ela, um sorriso amável estampado no rosto. Surpreso e aliviado, Gabriel vendeu o restante de seus bombons, o coração um pouco mais leve ao voltar para casa naquela noite, os bolsos um pouco mais pesados. Era apenas mais um dia, mas cada pequeno triunfo o mantinha andando. Mantinha todos eles andando, na esperança silenciosa de dias melhores. Quando Gabriel chegou em casa aquela noite, um raro sorriso iluminava seu rosto cansado. As moedas em seu bolso tilintavam com a promessa de uma refeição mais substancial para ele e seus irmãos. Aquele dia,
ele tinha conseguido vender todos os seus bombons, uma pequena vitória nas muitas batalhas diárias pela sobrevivência. "Olha só, gente, consegui vender tudo hoje", anunciou ele, exibindo o dinheiro. "Vou correr na padaria e comprar pão, queijo e até presunto para nós." Os irmãos, iluminados pela notícia, celebraram com palmas e risos, um som que raramente preenchia o pequeno barraco. Mas Mateus, sempre observador, notou o cansaço pesando sobre os ombros de Gabriel. "Você parece acabado, Gabriel. Deixa que eu vou na padaria desta vez", sugeriu Mateus, levantando-se. "Você descansa um pouco." Gabriel olhou para o irmão hesitante, mas o cansaço venceu a preocupação. Ele sabia que Mateus era responsável, mas ainda assim, a preocupação borbulhava em seu peito. "Tudo bem, mas toma cuidado, tá? A padaria é um pouco longe e já está escurecendo", instruiu Gabriel, entregando o dinheiro a Mateus. "Relaxa, eu volto logo", garantiu Mateus, pegando o dinheiro e saindo com um aceno. As horas seguintes passaram lentamente para Gabriel. Primeiro, ele tentou se distrair ajudando os menores com seus jogos e conversas, mas sua mente estava em outro lugar, quando o relógio marcou 10 horas e Mateus ainda não tinha voltado. A ansiedade de Gabriel se transformou em medo palpável. "Vou atrás dele. Algo deve ter acontecido", disse Gabriel aos irmãos, tentando manter a voz calma. Gabriel percorreu rapidamente os 12 quarteirões que separavam sua casa da padaria. O vento frio da noite cortava seu rosto e a escuridão tornava cada sombra uma ameaça. Quando chegou à rua da padaria, encontrou o caminho bloqueado pela polícia. Seu coração disparou ao ver as luzes intermitentes das viaturas e a fita de isolamento. Correu até um dos policiais, a respiração irregular pelo medo e pelo esforço físico. "O que aconteceu aqui?" perguntou ele, a voz trêmula. "Houve um tiroteio. Lamento, jovem, mas um garoto foi atingido", disse o policial, sua expressão sombria. "Meu irmão, ele veio comprar pão. Como ele está?" Gabriel mal conseguia formar as palavras, o pânico o sufocando. O policial hesitou, trocando um olhar com outro oficial antes de responder. "O garoto, ele não resistiu." As palavras caíram sobre Gabriel como um golpe brutal. Sem forças, ele se aproximou da área isolada, onde viu o corpo de Mateus coberto por um lençol branco. Ajoelhando-se ao lado do irmão, Gabriel não conseguiu conter o choro. "Mateus, por que isso tinha que acontecer? Você só foi comprar pão." As palavras de Gabriel eram um misto de súplica e desespero. Ele permaneceu ali, ao lado do irmão, até que os policiais o convenceram a voltar para casa e deram uma carona na viatura. O caminho de volta foi o mais longo de sua vida. Gabriel voltou para casa, para o conforto incerto dos braços de seus irmãos menores, cada um tentando encontrar algum consolo na presença um do outro naquela noite sombria e fria. Ao chegar em casa após a devastadora perda de Mateus, Gabriel encontrou um cenário que não esperava. Sua mãe, Flávia, estava lá. Ele mal reconheceu a figura abatida que o encarava com olhos inchados e vermelhos, uma expressão de dor e ressaca marcando seu rosto. Flávia tinha passado os últimos 2 dias fora, perdida entre festas e bares, uma fuga constante de uma realidade que ela mal podia suportar. Mas agora, diante da tragédia, a fuga parecia ter terminado. Gabriel permaneceu sentado na viatura, incapaz de se mover, enquanto observava 2 policiais se aproximarem de sua mãe. Ele viu o momento em que eles falaram algo para Flávia, suas palavras causando um impacto visível. Flávia, ao ouvir, desabou, as mãos cobrindo o rosto enquanto gritava em desespero. "É culpa minha!" ela exclamava, sua voz carregada de dor. "Eu sou a pior mãe do mundo." Gabriel desceu lentamente da viatura, os pés pesados, o coração mais pesado ainda. Aproximou-se de sua mãe, que continuava soluçando, repetindo as palavras de autoacusação.
Mãe, não! Começou ele, mas as palavras pareciam inúteis, insuficientes. Não, Gabriel, eu devia estar aqui. Se eu não estivesse sempre fugindo, isso nunca teria acontecido. Flávia agarrou-se a Gabriel, sua voz um sussurro trêmulo. Nos dias que se seguiram, a vida na casa deles tomou um rumo completamente diferente. Flávia, consumida pela culpa e pelo luto, recolheu-se ao barraco onde moravam, não saindo mais para as escapadas noturnas. Ela chorava constantemente, um choro que ecoava pelas paredes do barraco e enchia o espaço com um peso palpável de tristeza e remorso. Gabriel, por sua vez, sentiu-se mudar. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão dura, de quem viu demais para a sua idade. Ele começou a olhar para as pessoas ao seu redor com ressentimento, especialmente para aqueles que pareciam ignorar as dificuldades dos menos afortunados. É tudo uma questão de dinheiro, não é? Ele murmurava para si mesmo enquanto observava a vida seguir seu curso, indiferente à sua dor. Se fôssemos ricos, Mateus ainda estaria aqui. Enquanto isso, Flávia, agora sóbria e quebrada, tornou-se uma figura materna diferente. Ela parou de beber completamente, um esforço para redimir-se aos olhos de seus filhos, ou talvez aos seus próprios olhos. Sem os gastos com bebida, ela começou a trazer mais dinheiro para casa, permitindo que Gabriel deixasse de vender bombons no sinal e os irmãos parassem de pedir esmolas, e assim voltando a estudar. Apesar da mudança na dinâmica familiar, a sombra da perda de Mateus nunca deixou de pairar sobre eles. Flávia fazia o melhor que podia, agora mais presente e protetora, mas a culpa pela morte de seu filho a corroía incessantemente. Gabriel, vendo essa transformação, encontrava-se dividido entre a raiva e uma triste espécie de alívio ao ver sua mãe finalmente assumir seu papel. Naquele dia, a casa parecia especialmente sufocante para Gabriel. Os soluços abafados de sua mãe, Flávia, permeavam cada canto, um lembrete constante da dor que a família ainda enfrentava. Ela tentava esconder as lágrimas, mas o som de seu choro, mesmo contido, era como uma lâmina no coração de Gabriel. Precisando respirar, buscando um escape, ele decidiu sair. Caminhando sem destino, Gabriel se encontrou indo em direção ao parque que ficava perto de um dos bairros mais nobres da cidade. Sentando-se em um dos bancos, ele observava as pessoas ao seu redor. Famílias ricas passeavam despreocupadas, crianças brincavam com brinquedos caros, e jovens como ele exibiam seus smartphones de última geração e roupas de grife. Observando aquela cena, Gabriel sentiu uma onda de raiva crescer dentro dele. Ele pensava em seu irmão, Mateus, cuja única falha tinha sido nascer em um lar pobre. É sempre sobre dinheiro, pensou amargamente. Se fôssemos ricos, Mateus ainda estaria aqui. A injustiça daquela realidade o corroía, fazendo seus olhos se encherem de lágrimas de frustração e raiva. Foi então que ele notou uma jovem, mais ou menos da sua idade, ostentando roupas caras e digitando em um celular que valia provavelmente meses de alimentação para a família de Gabriel. O contraste entre suas vidas era gritante e doloroso. A raiva de Gabriel cresceu ainda mais ao ver uma mulher isolada em um canto da praça, falando ao telefone. O dispositivo em sua mão brilhava ao sol, parecendo ainda mais valioso que o do rapaz. Por um momento, um pensamento terrível cruzou a mente de Gabriel. Ele poderia simplesmente pegar aquele celular e correr. Ninguém o pegaria. A ideia de que aquele único ato poderia resolver tantos dos seus problemas por meses fez seu coração acelerar. Mas, quase tão rápido quanto veio, o pensamento foi seguido por uma onda de autoaversão. Gabriel começou a chorar, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto, enquanto ele lutava com a ideia horrível que havia considerado. A mulher com o celular notou sua angústia e, preocupada, aproximou-se dele. — Você está bem, querido? Perguntou ela, sua voz cheia de genuína preocupação. Gabriel, incapaz de responder, apenas balançou a cabeça, ainda chorando.
Sem dizer uma palavra, ele se levantou abruptamente e começou a correr em direção à sua casa, deixando a mulher confusa para trás. Ao chegar em casa, ainda soluçando, Gabriel se trancou no quarto. Ele se jogou na cama, o rosto enterrado no travesseiro. Eu nunca mais quero ter esses pensamentos, prometeu a si mesmo entre soluços. A tentação de cruzar essa linha, mesmo que apenas em pensamento, o assustava profundamente. Ele sabia que não era essa a solução que queria para sua vida, nem o exemplo que desejava ser para seus irmãos. Anos após a tragédia que marcou sua infância, Gabriel encontrava-se em um estágio de sua vida que, apesar de ainda desafiador, mostrava claros sinais de melhoria. Agora com 22 anos, ele não apenas sobrevivia, mas começava a trilhar um caminho em direção a sonhos que um dia pareceram inatingíveis. A mãe de Gabriel, Flávia, havia feito uma verdadeira reviravolta em sua vida. Trabalhava como faxineira, uma profissão humilde, mas digna, que a mantinha longe dos vícios do passado. Ela impunha regras estritas em casa. Ninguém pedia esmola e todos os filhos deveriam estudar e se esforçar para tirar boas notas. Gabriel, inspirado pela determinação da mãe e motivado pela memória de seu irmão, abraçou essas exigências com tudo que tinha. Depois de concluir seus estudos básicos, Gabriel conseguiu um emprego que, embora simples, representava um grande passo para a frente. Trabalhava em uma livraria localizada em um grande shopping da cidade, um ambiente que ele achava estimulante e repleto de oportunidades para aprender. O salário que recebia não era alto, mas era suficiente para ajudar sua mãe e melhorar a condição de vida de sua família. Juntos, eles haviam conseguido se mudar de um barraco para uma casa simples em uma região ainda perigosa, mas que para eles era um luxo comparado ao passado. Gabriel nutria o sonho de estudar medicina. Sabia que o caminho seria incrivelmente difícil, especialmente sem recursos financeiros para pagar por uma educação tão cara. Mas a vontade de tentar superava qualquer dúvida. Seu trabalho na livraria se tornou mais do que uma fonte de renda. Era uma porta para o conhecimento. "Você sempre chega tão cedo, Gabriel", comentou um dos seguranças certa manhã, observando-o entrar no shopping às 6 da manhã, 4 horas antes de seu turno começar. "Eu uso esse tempo para estudar. Os livros daqui são tudo que eu tenho para aprender o que preciso para a medicina", explicou Gabriel, sua mochila sempre cheia de cadernos e apostilas. Os seguranças, impressionados com sua dedicação, não apenas entenderam como também o motivaram. "Isso é dedicação de verdade. Continue assim, garoto. Você vai longe", disse um deles com um sorriso de encorajamento. Assim, todas as manhãs, das 6 às 10, Gabriel se enfiava entre as estantes de livros, absorvendo tudo sobre anatomia, fisiologia e química. Quando chegava a hora de começar seu expediente, ele guardava seus materiais e se dedicava ao trabalho com a mesma seriedade com que estudava. Seu dia de trabalho terminava às 7 da noite, mas sua jornada ainda não acabava ali. O shopping possuía um espaço de estudos que ficava aberto até às 10 da noite, onde Gabriel passava mais 3 horas revisando o conteúdo estudado pela manhã. Só então ele pegava o último ônibus para casa, muitas vezes chegando exausto, mas satisfeito por estar cada dia mais perto de seu sonho. A rotina era exaustiva, mas Gabriel não se permitia desanimar. Cada dia de estudo, cada página virada, era um passo a mais em direção ao seu objetivo. Ele sabia que o caminho era longo e cheio de obstáculos, mas estava determinado a fazer de tudo para transformar seu sonho em realidade. Num dos cantos mais tranquilos do shopping, no espaço de estudos que ficava aberto até tarde, Gabriel tinha feito de uma mesa sua segunda casa. No entanto, não era apenas a necessidade de estudar que o atraía para lá todas as noites. Havia também ela, a jovem que parecia mais um anjo, sempre imersa em seus papéis e na tela do computador, com cabelos que caíam suavemente sobre os ombros e uma expressão séria de concentração. Ela era uma presença constante naquele canto tranquilo do mundo agitado de Gabriel. Apesar dos meses que passavam,
Gabriel nunca encontrava coragem para se aproximar. Ele observava às vezes a diferença entre suas próprias roupas, simples e desgastadas, e as dela, sempre impecáveis e provavelmente caras. Ela é muita areia para o meu caminhãozinho, pensava, uma mistura de admiração e resignação pintando seus pensamentos. A rotina de Gabriel era rigorosa e exaustiva, mas ele a mantinha com a esperança de um futuro melhor. Essa rotina foi abruptamente desafiada quando chegou em casa uma noite e encontrou sua mãe, Flávia, visivelmente preocupada. "Gabriel, estou com o aluguel atrasado", confessou Flávia, suas mãos tremendo ligeiramente. "E estou com medo de sermos despejados." "Não se preocupe, mãe. Vou resolver isso", disse Gabriel, tentando transmitir uma confiança que mal sentia. Decidido a não deixar sua família na mão, Gabriel fez uma escolha difícil. Sacrificaria suas preciosas manhãs de estudo para trabalhar como ajudante de pedreiro, começando bem cedo antes mesmo de o sol nascer, e indo até a hora de começar no emprego da livraria. "Vou trabalhar das 5 até as 9:30 da manhã. Não é muito, mas vai ajudar", explicou Gabriel para sua mãe, tentando esconder o cansaço que já antecipava. A nova rotina começou, e Gabriel sentia cada músculo do seu corpo ao fim do dia. Contudo, quando parecia que as coisas poderiam se estabilizar, um de seus irmãos mais novos adoeceu gravemente e precisou ser internado. Os custos do hospital e os medicamentos necessários após a alta consumiram não apenas o dinheiro que Gabriel havia conseguido economizar para o aluguel, mas também suas reservas de energia e esperança. Gabriel estava no hospital, sentado ao lado da cama do irmão, quando o peso da situação realmente o atingiu. Depois de assinar a alta e pegar a receita dos medicamentos, ele olhou para o valor total e sentiu um desespero crescente. "Como vamos pagar tudo isso?", perguntou a si mesmo, sua voz um sussurro exausto. Gabriel ficou desesperado, mas tentou não demonstrar para sua mãe, ele tentou parecer forte, mas por dentro estava destruído. Naquela noite o espaço de estudos do shopping estava quase vazio. Gabriel, exausto de um longo dia de trabalho e estudo, sentia os olhos pesarem, mas insistia em repassar suas anotações. A moça que frequentemente capturava sua atenção, com sua postura séria e focada, já havia saído, deixando o lugar ainda mais silencioso. Quando o aviso de que o shopping estava prestes a fechar ecoou pelos alto-falantes, Gabriel começou a juntar suas coisas apressadamente. Foi então que, ao lançar um olhar final ao redor para garantir que não esquecia nada, ele notou um objeto brilhante sobre uma das mesas. Era um celular com uma capa rosa vibrante, inconfundivelmente o da moça que ele tanto observava. Por um momento, Gabriel hesitou. Olhou ao redor, o lugar já vazio e silencioso. Com um impulso repentino, ele pegou o celular e o colocou no bolso, saindo rapidamente do shopping. Em casa, Gabriel retirou o celular do bolso e o examinou. A diferença entre aquele aparelho e o seu, velho e desgastado, era abismal. Curioso, ele pesquisou na internet o valor do aparelho e ficou chocado ao descobrir que valia mais de R$10.000. A tentação de resolver todos os seus problemas financeiros vendendo o celular foi imensa. Ele poderia pagar o aluguel atrasado, comprar os medicamentos para seu irmão e ainda sobraria dinheiro. Mas algo dentro dele resistia. Ele já havia enfrentado tentações similares antes e decidira que não sucumbiria novamente. Suspirando, Gabriel guardou o celular em sua mochila, decidido a devolvê-lo no dia seguinte. Na noite seguinte, ao retornar ao shopping, ele viu a jovem novamente. Com o coração acelerado, aproximou-se dela, o celular seguro em sua mão. "Desculpe, eu encontrei isso ontem depois que você saiu", disse ele, estendendo o celular para ela. Ela olhou surpresa para o aparelho e depois para Gabriel. "Oh, obrigada! Eu nem tinha percebido que tinha perdido", disse ela, aceitando o celular de volta. Gabriel, impelido pela curiosidade, perguntou: "Como você não percebeu que estava sem ele?"
Ela sorriu um pouco antes de responder. Ah, é que esse é o meu celular do ladrão. Eu tenho 2, sabe? Se alguém tentasse me roubar, eu daria esse. Gabriel franzia a testa, confuso. Celular do ladrão? Sim, ela riu. É o mais barato que tenho. Se for roubada, prefiro que levem esse. Gabriel não pôde evitar. Ele caiu na risada. A ideia de que o celular do ladrão, que valia mais de 10 mil reais, era absurdamente divertida para ele. É sério? Esse é o mais barato? Perguntou ele, ainda rindo. É, eu sei que parece loucura, ela disse, sorrindo também. Sou Bianca, por sinal. Gabriel. Ele se apresentou, ainda com um sorriso no rosto. A conversa entre eles fluiu naturalmente após o incidente do celular. Gabriel, embora ainda impressionado com a realidade financeira de Bianca, sentia-se aliviado por ter feito a escolha certa ao devolver o celular. Aquela noite marcou o início de uma nova amizade, nascida de um ato de honestidade e uma risada compartilhada sobre as estranhezas da vida. Desde que Gabriel encontrou e devolveu o celular de Bianca, uma amizade improvável floresceu entre eles no ambiente pouco provável do espaço de estudos do shopping. Eles passaram a dividir uma mesa regularmente, alternando entre intensos períodos de estudo e conversas que oscilavam entre o leve e o profundamente pessoal. Em uma dessas tardes, enquanto o shopping pulsava com a habitual correria de consumidores, eles se aprofundavam em conversas mais íntimas. Gabriel, sentindo uma conexão genuína e uma rara sensação de segurança, abriu-se sobre sua vida, desde a dolorosa perda de seu irmão até os esforços contínuos para alcançar seu sonho de entrar na faculdade de medicina. E então, depois que meu irmão faleceu, parece que minha vida entrou em uma espiral de desafios que nunca termina, contou Gabriel, sua voz carregada de emoção. Bianca ouvia atentamente, seus olhos se enchendo de lágrimas. A história de Gabriel tocava fundo, revelando uma realidade tão diferente da sua própria. Eu sinto muito por tudo isso, Gabriel, disse ela, sua voz trêmula. É muito mais do que alguém deveria suportar. Bianca, por sua vez, compartilhou detalhes de sua vida, que pareciam saídos de um mundo diferente. Nascida em uma família de juízes, ela cresceu em um lar cheio de vida e barulho, com 2 irmãos menores sempre correndo pelos corredores. É por isso que estudo aqui todos os dias, explicou Bianca sorrindo. Em casa é sempre tão barulhento e eu preciso de silêncio para me concentrar. Estou no último semestre da faculdade de administração e sonho em ser uma grande empresária. À medida que a amizade entre eles se aprofundava, Bianca, ciente das dificuldades que Gabriel enfrentava, começou a pagar muitas vezes o jantar dele no shopping. Gabriel, inicialmente hesitante por aceitar tais gestos, acabava cedendo devido à necessidade e ao reconhecimento da generosidade dela. Numa noite, enquanto estudavam juntos, Gabriel se levantou para ir ao banheiro, deixando seu celular sobre a mesa. Uma notificação apareceu enquanto ele estava fora. Era uma mensagem de sua mãe, Flávia, avisando que eles seriam despejados no dia seguinte. Bianca, que nunca invadiria a privacidade de alguém intencionalmente, acabou vendo a mensagem por acaso e não pôde ignorar o conteúdo alarmante. Quando Gabriel retornou, encontrou Bianca com uma expressão séria e preocupada. Gabriel, eu vi a mensagem que chegou no seu celular. Desculpe, eu não queria ler, mas estava na tela. Ela começou, hesitante. Está tudo bem, Bianca. É só mais um problema para a lista, disse Gabriel, tentando minimizar a situação com um leve sorriso. Não está tudo bem. Eu quero ajudar, Gabriel. Eu posso e quero ajudar, insistiu Bianca, a determinação clara em sua voz. Gabriel balançou a cabeça, a resistência inicial visível em seu rosto. Não, eu não posso aceitar. Já é demais tudo que você faz. Gabriel, Bianca interrompeu, sua voz assumindo um tom mais firme. Isso é importante. É para o bem da sua família. Você precisa aceitar.
Após um momento de hesitação, onde o orgulho e a necessidade lutavam dentro dele, Gabriel finalmente cedeu, reconhecendo a lógica e a sinceridade nas palavras de Bianca. Tudo bem, eu aceito. Obrigado, Bianca. Realmente, obrigado, ele disse, a gratidão misturada com um alívio palpável em sua voz. Em um movimento rápido e resoluto, Bianca inseriu seu cartão no caixa eletrônico e digitou sua senha, enquanto Gabriel observava, um misto de gratidão e desconforto evidente em seu rosto. Assim que o dinheiro saiu, ela entregou a ele uma soma que não só cobriria o aluguel atrasado, mas também garantiria alguns meses de tranquilidade. Obrigado, Bianca. Eu prometo que vou te pagar cada centavo, mesmo que demore. Gabriel disse, sua voz baixa refletindo seu embaraço. Bianca sorriu, o brilho de um plano em mente. Eu sei que você vai, e já tenho uma ideia de como você pode começar a fazer isso. Gabriel, aliviado por poder retribuir de alguma forma, brincou. Espero que não venha com segundas intenções, porque eu sou um rapaz direito e puro. A resposta arrancou uma gargalhada de Bianca, que admirava a habilidade de Gabriel de manter o humor mesmo diante das adversidades. Nada disso, seu bobo! Ela riu, dando-lhe um leve tapa no braço. Meus pais estão reformando um dos quartos em casa e precisam de ajudantes de pedreiro. Como você já tem experiência, pensei que poderia ajudar. Gabriel aceitou de imediato, agradecido pela oportunidade de trabalhar para alguém que conhecia e confiava. No dia seguinte, ele começou a trabalhar na casa dos pais de Bianca. Apesar de nervoso por estar em contato direto com juízes, ele foi recebido com uma gentileza que rapidamente dissipou seus receios. Passados alguns dias de trabalho, durante um intervalo, a mãe de Bianca convidou-o para almoçar com a família. Embora envergonhado, Gabriel aceitou o convite, consciente da importância de se relacionar bem com os pais de sua amiga. Durante o almoço, quando os pratos já estavam quase limpos, a mãe de Bianca fez um pedido um tanto inesperado. Bianca, querida, você poderia ir comprar um vinho para nós? Quero um especial para hoje. Bianca, claramente irritada com a ideia de sair só para buscar vinho, resmungou. Mãe, temos uns 50 vinhos aqui em casa. Por que precisa de outro? Eu quero um especial, querida. Por favor, vá, insistiu a mãe, com um olhar significativo que Gabriel não conseguiu decifrar. Assim que Bianca saiu, batendo a porta com uma suave frustração, a mãe de Bianca virou-se para Gabriel com um sorriso conspiratório. Agora que despistei ela, quero perguntar uma coisa, Gabriel. Quando você vai pedir minha filha em namoro? O pai de Bianca, que observava a cena, não pôde conter uma gargalhada ao ver o nervosismo instantâneo de Gabriel, que gaguejou, incapaz de formular uma resposta coesa. A mãe de Bianca interrompeu sua tentativa de resposta. Olha, Gabriel, minha filha passa o dia falando de você, e é óbvio que ela está apaixonada. E pelo que vejo, você também está, não é? Gabriel sentiu seu rosto esquentar. Com hesitação, ele finalmente conseguiu falar. Eu admiro muito a Bianca, é verdade. Mas eu sou muito pobre. Ela é demais para mim. Eu nunca poderia oferecer a vida que ela tem. A mãe de Bianca sorriu gentilmente, sua expressão suavizando as palavras seguintes. Gabriel, o que você tem para oferecer vai muito além do dinheiro. Não subestime o valor das coisas simples e verdadeiras. No calor de um almoço familiar repleto de emoções e revelações inesperadas, a mãe de Bianca dirigiu um olhar significativo para o marido antes de se voltar novamente para Gabriel. Ela queria transmitir uma mensagem importante, uma lição que tinha aprendido ao longo de muitos anos de casamento. Esse aqui, quando eu casei com ele, nós não tínhamos nada. Ele não conseguia nem me levar para jantar. Ficávamos em casa apenas conversando, mas mesmo assim, foram alguns dos momentos mais felizes da minha vida, contou ela, apontando para o marido com um sorriso. O pai de Bianca então se juntou à conversa, olhando diretamente para Gabriel. Suas palavras eram simples,
mas carregadas de sinceridade e aceitação. Você pode não ter dinheiro, filho, mas vejo que você ama nossa filha. Isso para mim é mais do que suficiente, afirmou, encorajando Gabriel com um aceno de cabeça. Gabriel sorriu, tocado pelas palavras do casal, sentindo uma onda de alívio e aceitação fluir através dele. A conversa, no entanto, foi interrompida pela chegada de Bianca, carregando o vinho que sua mãe havia solicitado. Com um gesto brincalhão, a mãe pegou o vinho e, juntamente com o marido, anunciou que seria uma bebida apenas para os adultos. Vocês dois ainda são bebês para mim, brincou a mãe, ao ver a expressão de surpresa de Bianca e Gabriel, que já tinham 23 anos. Nos dias que se seguiram, Gabriel refletiu profundamente sobre seus sentimentos e a possibilidade de pedir Bianca em namoro. Enquanto isso, Bianca, recém-formada, estava mergulhada em um novo empreendimento. Ela e uma amiga estilista haviam se unido para abrir uma loja de roupas, um sonho que começava a tomar forma. Precisamos comemorar sua conquista, Bianca, disse Gabriel um dia, orgulhoso das realizações dela. Mas a comemoração será do meu jeito, e eu insistirei em pagar tudo. Bianca, tocada pelo gesto, concordou com um sorriso. No domingo seguinte, Gabriel a levou para uma aventura um tanto incomum para ela. Os dois pegaram um ônibus, algo que Bianca nunca tinha experimentado antes. Ela estava visivelmente entusiasmada, rindo com a novidade, enquanto Gabriel não conseguia deixar de rir junto, encantado com a simplicidade do momento. Ao descerem em uma praça movimentada, Gabriel comprou um espetinho de carne para eles. Cuidado, é carne de gato, brincou ele, provocando mais risadas entre eles. Embora a carne estivesse dura, a companhia compensava qualquer deficiência gastronômica. Após o espetinho, Gabriel comprou um sorvete barato para Bianca, que, apesar de ter gosto principalmente de açúcar, foi recebido com alegria. Mais tarde, caminhando até a beira de um lago tranquilo, Gabriel decidiu expressar seus sentimentos mais profundos. Bianca, eu te trouxe aqui para mostrar o que eu posso te dar. Não tenho dinheiro e nem luxo, mal posso pagar algo bom para nós comermos em um encontro. Eu te amo. Sei que é cedo para dizer isso, mas nunca amei tanto alguém na vida. Porém, eu não chego aos seus pés e não posso dar a vida de rainha que você merece. As palavras de Gabriel, carregadas de sinceridade e vulnerabilidade, tocaram Bianca profundamente. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela o ouvia falar. Gabriel, esse foi o dia mais feliz da minha vida, disse ela, a voz embargada pela emoção. Você é um grande homem, e eu seria a sortuda de ter alguém tão maravilhoso na minha vida. Naquele momento, ao pôr do sol, os dois se aproximaram e se beijaram, selando seu amor sob o céu que se tingia de cores vibrantes, cada um aceitando o outro exatamente como era, sem mais nem menos. No crepúsculo de um dia repleto de emoções, à beira de um lago sereno, Gabriel e Bianca compartilharam um momento que definiria o resto de suas vidas. Após Gabriel expressar seu amor e suas limitações, ele fez um gesto que, apesar de simples, estava carregado de significado. Do bolso, ele retirou 2 alianças de namoro que brilhavam sob a luz suave do entardecer. Essas alianças foram bem baratas, disse ele, um sorriso tímido nos lábios. Acho que não podem nem molhar e nem suar que vão enferrujar, mas é o que posso te dar, meu amor. Bianca, com lágrimas misturando-se ao sorriso no rosto, pegou uma das alianças, admirando-a como se fosse o mais precioso dos tesouros. Essas são as alianças mais bonitas que já vi na vida, Gabriel. Ela disse, emocionada, enquanto deslizava a aliança no dedo. Os dois trocaram um beijo apaixonado, selando seu compromisso, desconhecendo ainda as muitas alegrias e desafios que o futuro lhes reservaria. 40 anos depois, numa casa aconchegante na beira de um lago, várias fotografias decoravam a sala de estar, cada uma narrando um capítulo da longa história de amor de Gabriel e Bianca. A primeira fotografia
capturava Gabriel com um chapéu de formatura, um sorriso de realização por ter alcançado seu sonho de se tornar médico. Ao lado, outra foto mostrava a mãe de Gabriel segurando a chave de uma nova casa em um bairro nobre, um símbolo da nova vida que ela e os irmãos de Gabriel começariam. Outra imagem destacava o casal no altar da igreja, no dia em que oficializaram sua união, cercados por amigos e familiares. Seguiam-se fotos do nascimento de seus 3 filhos, cada uma celebrando a expansão da família. Uma quinta fotografia os mostrava segurando o primeiro neto, um momento de pura felicidade e continuidade. A sexta foto era uma cena cheia de vida, capturando um encontro familiar onde se viam os 3 filhos do casal, seus 4 netos e os irmãos de ambos, um testemunho da família que eles construíram juntos. Do lado de fora da casa, Gabriel e Bianca, agora velhinhos, observavam o pôr do sol. Em seus dedos ainda estavam as mesmas alianças de namoro que Gabriel havia comprado tantos anos atrás. As alianças estavam velhas e desgastadas, marcadas pelo tempo e pelas experiências vividas. Mas para Bianca, elas eram perfeitas. Ela olhava para as alianças e então para Gabriel, com um amor que só se fortalecera ao longo dos anos. "Lembra deste dia?" perguntou ela, tocando a aliança em seu dedo. Gabriel sorriu, segurando a mão dela. "Como poderia esquecer? Foi o início de tudo para nós." Eles se voltaram para o horizonte, onde o céu se pintava de laranja e rosa, refletindo sobre uma vida compartilhada, sobre os desafios enfrentados e as alegrias celebradas. Ali, na tranquilidade do entardecer, Gabriel e Bianca eram 2 corações que, apesar das adversidades, nunca deixaram de sonhar e de amar, provando que o valor de um relacionamento nunca se mede pelo material, mas sim pelo amor que ele sustenta.